Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui para falar com a gente. Tenho muito orgulho de chamar de minha amiga. Ela é Relações Públicas, mestre e doutora em Estudo em Linguagem, doutorado em Portugal, 20 anos de experiência no mercado, atendimento em mais de 20 estados, já impactou mais de 15 mil pessoas e palestrante do TEDx Speaker. TEDx. Seja muito bem-vinda, Thaís, ao nosso podcast. Obrigada, é tão bom poder falar em casa, falar com amigos, para amigos, de um assunto que eu amo, né? É a minha vida, que é a comunicação. Exatamente. Que hoje é uma habilidade fundamental. Né? Sem a comunicação, a gente não consegue demonstrar o que a gente está sentindo, o que a gente realmente quer falar com a pessoa. Então, eu vejo como uma habilidade fundamental, tanto no pessoal quanto no profissional. E quais os tipos que nós temos de comunicação? É bem legal pensar isso, né? Porque, primeiro, que todo mundo acha que é uma habilidade que natural. Todo mundo sabe se comunicar, todo mundo vai aprendendo e acha que não é treinável. Muito pelo contrário. É uma habilidade que a gente precisa treinar e, para treinar, a gente precisa entender quais são os diferentes tipos. Então, a gente começa por essa daqui que a gente está fazendo agora, que é a nossa comunicação oral, né? Junto com a nossa comunicação verbal, já está aqui, ó, as minhas mãos, os meus olhos, o meu corpo já está falando também. Então, existe essa comunicação que é a não verbal. E quando ela não é consciente, a gente pode trazer problemas para a verbal, porque talvez a tua boca está falando uma coisa e o teu corpo está falando outra. Exatamente, então, o olhar. O olhar, né? Que tem aquela expressão, o que a minha boca não diz, a minha revirada de olho mostra. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Mas a comunicação, ela acontece o tempo todo pelos outros sentidos. Então, a logomarca aqui da Valdar é um símbolo que está comunicando algo. Foram escolhidas cores para essa logomarca que tem significados. Os cheiros. O cheiro comunica? Comunica. Às vezes você entra num ambiente, a pessoa está com um perfume tão forte e, dependendo, dá uma desbaratinada, a pessoa não presta tanta atenção no que está sendo dito porque está incomodada com o cheiro, não é? A nossa roupa comunica, a forma como a gente se veste, se você é exagerado demais, se você não dá a devida atenção para a tua imagem pessoal. Então, enfim, a comunicação ela é tão ampla que, e eu sempre falo isso, que o óbvio tem que ser dito, mas tudo comunica o tempo todo. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência, né, de no momento que eu estou tendo a interação com o outro, eu vou gerar para ele uma mensagem e eu preciso pensar, será que é isso mesmo que eu gostaria que ele interprete? Né? Então, são algumas das questões aí que a gente precisa estar atento. E assim, reforçando, né, que a comunicação ela é diferente de falar. Sim, sim. É o que você trouxe para nós, a comunicação ela é treinável. Então, existem técnicas para isso. Sim, porque e ferramentas. Você tem que pensar no seguinte também, né? Aí é uma questão até mais conceitual. Existe a informação e a comunicação, né? A informação ela pode ser transmitida, como eu citei, de várias formas. Isso não necessariamente vai comunicar. Comunicar é tornar comum. Então, quando eu torno comum, eu entrego um sentido para outra pessoa. E, consequentemente, essa pessoa me entrega algo de volta. Isso é o que a gente chama de feedback, né? Então, a comunicação ela é uma retroalimentação. Aí eu preciso pensar, poxa, eu tenho diversos canais para poder falar com o outro. Né? Vamos pensar lá atrás, antigamente nas empresas, quem começou a trabalhar lá na década de 70, na década de 80. Lá atrás. Né? Porque as nossas empresas são longevas, estão aí há bastante tempo. Então, o pessoal que começou a trabalhar na década de 80, na década de 90, não tinha tantas opções. Ou eu fazia reunião e conversava com o time, ou no máximo eu ligava. E ainda assim o telefone era super concorrido e tal, né? Conforme os veículos e as possibilidades dos canais foram aumentando, a gente teve uma falsa ideia de que facilitou tudo.
Só que aí acaba gerando um outro problema, porque às vezes eu escolho o canal errado. Então, algumas mensagens que poderiam ser transmitidas, como nós estamos aqui, por um vídeo, por uma reunião, tá? Que pode ser online, mas ao vivo, aquele momento que você está falando e o outro está ouvindo em tempo real e tal, a gente às vezes acha que um e-mail, um WhatsApp pode resolver tudo e eu começo a colocar todas as informações para o meu time, para a minha família, reduzido a um grupo de WhatsApp ou a uma mensagem, quando pode não ser a melhor opção. Sim, tudo depende do assunto, né, a importância desse assunto. Então, em relação ao WhatsApp, hoje a geração Z, Y, sei lá qual geração, já que nós estamos, né, na alfa, ela tem um dialeto próprio, né? Porém, quando a gente vai conversar com as pessoas pelo WhatsApp, nós também temos que ter alguns cuidados. Tem. Eu diria que tem etiqueta. Etiquetas, regras. É claro que vamos separar aqui o que é a sua vida pessoal, e aí são os seus amigos, o seu grupo da família, e até lá tem etiqueta. A gente sabe também que de vez em quando rola alguns perrengues por conta disso. Mas quando a gente vem para o ambiente profissional, aí é regra. Precisa entender que, apesar de ser uma ferramenta informal, porque ele vamos comparar com o e-mail. O e-mail ele traz mais formalidade. Sim. Por quê? Né? Eu estou lá assinando um @Valdar, então eu estou com o sobrenome da empresa ali no momento que eu estou falando por e-mail, eu estou sendo monitorada. E o WhatsApp, às vezes, ele é corporativo, às vezes não. Às vezes ele é o teu pessoal que você está usando e dá uma falsa ideia de informalidade. Então, já teria que começar por aí, tá? Eu acho que, antes da gente até abordar esse formato, é legal se fazer essa pergunta. Quando saber que um tipo de assunto ou informação deve ser tratado pelo WhatsApp ou por e-mail? Por exemplo, como tomar essa decisão? Importante. Tá? Como tomar essa decisão? Quando a gente estava lá no colégio, que a professora de português ensinava redação pra gente, tinha muito isso, né? Olha, quando você vai dar o assunto ali, você começa um novo parágrafo. Exato. Não tinha isso. Todo mundo lembra disso daí, né? Concluiu uma ideia, começa um parágrafo novo e tal. E eu gosto de trazer isso porque quando você está falando sobre um assunto no WhatsApp e quando vê já virou uma redação do Enem, não era para ser no WhatsApp. Não é o veículo correto para falar. O WhatsApp ele é um veículo muito mais de notificação para mensagens rápidas, para assuntos mais urgentes, para você poder ter uma agilidade. O WhatsApp ele trouxe essa agilidade. Então, se eu tenho uma orientação, algo que precisa ser comunicado, então uma mudança de procedimento, não é o WhatsApp. No máximo, você teria que falar assim, olha, foi enviado um e-mail com alterações no procedimento operacional padrão disso daqui. Favor, ler e dar ciência. É isso que tem que ir pelo WhatsApp. A orientação tem que estar em outro lugar. Documentado, formalizado, né? Aquilo ali está dentro de um servidor. Então, o WhatsApp ele tem esse outro problema. Às vezes, você trocou o chip, você não fez backup, quando viu, você perde todas as mensagens, e aí, como que você resgata? Então, acho legal a gente começar por aí. Né? Cuidado, quando estiver no ambiente da empresa, fazer essa separação. Tá? Então, quero formalizar, quero orientar, quero comunicar mudanças, usa o e-mail. O e-mail ainda é um veículo, ou, de repente, se vocês têm aqui dentro um software que é o de uso da empresa, né? Uma intranet ou algo nesse sentido. Mas não é o WhatsApp, né? Não é o WhatsApp. Exato. E assim, pensando na ponta, como os vendedores usam muito essa ferramenta para comunicação com os clientes, né, nós temos que ter todo esse cuidado também de não transformar a mensagem numa redação. Exato. Porque senão vai muita informação, o cliente vai acabar não lendo, ou ele vai escolher algumas palavras, e isso pode ser mais grave ainda,
Né? Ele escolhe algumas coisas, entende do formato que ele quer, porque às vezes nem sempre a nossa comunicação está eficaz. Isso. Né? Então nós temos que ter todo esse cuidado também. Ótimo. Vamos trabalhar então em algumas dicas aí para vocês terem mensagens mais eficazes, né? Então vamos começar nesse exemplo que você puxou. Eu sou um vendedor e estou fazendo o contato com o cliente pelo WhatsApp. E é o canal. É ali que vai ser, a gente já sabe que a venda pelo WhatsApp ela é o que acontece. Eu estou o tempo todo, a gente já teve até em alguns momentos aqui a discussão de o vendedor fica ou não fica com o celular, né? Exato. Pô, o celular é uma ferramenta de trabalho ali para venda, né? Desde que seja usado dessa maneira, tá correto. Então, algumas dicas, tá? Primeira dica. Eu tenho uma frase que é assim: quem faz o Pix dá o tom. O que isso significa? Quem faz o Pix é quem paga. Então, se o cliente é quem está pagando, ele que vai dar o tom da conversa. Então, de repente, é um cliente que só te manda áudio. Então, se ele é um cliente que só te manda áudio, ele já está mostrando para você que ele também prefere uma comunicação por áudio. Normalmente é uma pessoa que está dirigindo bastante, então daí ele já vai ouvindo o áudio ali enquanto ele está dirigindo. Né? Então, ok. Agora, se é um cliente que só te manda mensagem de texto, ele não é um cliente que gosta de ouvir áudio. Não. Dá mais áudio longo, né? Podcast. Gente, podcast é isso aqui, tá? Áudio de WhatsApp, por que é melhor... Ó só, vou falar igual meus amigos mineiros. Por que é melhor eu mandar áudios curtos, tá? Mesmo para os clientes que gostam de... mas ele me manda um áudio de 6 minutos. Cara, quem faz o Pix dá o tom. Aguenta firme aí, tá? Aguenta firme aí. Conforme você vai mandando áudios mais curtos, a pessoa consegue ir respondendo mais rápido. Sim. Presta atenção. Às vezes você manda um áudio de 5 minutos e a pessoa começa a ouvir e ela vai fazendo perguntas. Aí você fala, mas eu já respondi isso. Tá, mas ela não chegou ainda. Porque conforme ela vai ouvindo, ela vai respondendo. Né? Então, se você vai mandando áudios mais curtos, esse áudio, a interação vai ficando mais dinâmica. Então, essa é uma dica. Tá? Mesmo os clientes que gostam, ou não só cliente, vamos pensar aqui dentro. Você está conversando com um colega de outro setor, tal... Áudio é proibido? Não é que áudio seja proibido. Ele tem alguns probleminhas. Quais? Primeiro, eu não consigo pesquisar depois. Aí, às vezes, você quer achar onde que vocês falaram sobre aquilo e não consegue. Não, dá-lhe escutar áudio, tentar lembrar a data que aconteceu. Então, ele não é prático. Eu, de verdade, não acho prático, tá? Com o cliente, aí, realmente, a gente precisa ali ter esse bom senso. Qualquer mensagem, Nani, que você comece a ter DR, discutir relação, ou você está no veículo errado. Ou aquilo tem que virar uma redação do Enem formalizada no e-mail, ou, gente, liga. O telefone ele ainda funciona. Tem pessoas que têm um medo do telefone. Pois é, mas ele é excelente. Por quê? Porque ele é uma comunicação sincrônica. Ele está acontecendo ali eu falo, você escuta, me responde. Então, o telefone ele reduz ruído, ele quase que zera a má interpretação, porque você já consegue ajustar na hora. Uhum. Então, liga. Percebeu que a conversa está... Às vezes, gente, você fica 15, 20 minutos, 1 hora, um mandando resposta para o outro ao vivo. Ali, por que vocês não se ligam? Poderia ter resolvido em 2 minutos na ligação. Poderia ter resolvido em 2 minutos de ligação. E aí, você falou agora há pouco da geração Z. A geração Z, até a geração Y, então só para a gente lembrar, geração Z menos de 25 anos, a galerinha ali 14, 15 até 25, 24, 25 anos. Os milênios, a geração Y, 25, 26, até uns 38, 39, até uns 40, não gostam muito de ligar. Os 40 mais são mais ligados, tanto que liga sim, né? Não liga sim. Então, vocês têm que, essas gerações mais jovens, têm muito benefício em usar o telefone. Sim. Porque ele é mais rápido, ele é mais prático, ele reduz ruído. Tá? Outra coisa... da geração Z também, esse dialeto deles. Então, tudo bem abreviar? Um você que vira VC,
né? A gente já está super acostumado com isso. Agora, vocês estão abreviando umas coisas que esqueceram de contar para a gente o que significa. Então, nós não sabemos o que é. MDS, ISD, o SS. Então, assim, a gente não sabe. SQN, que outro dia era o só que não, tá? Mas só que não significa o quê? Então, existem ali algumas questões. Mas vocês têm que se atualizar. Tudo bem, a gente está tentando. Mas nos ajudem também. Tá? Exato. E assim, pessoal, nós temos que lembrar dos nossos clientes. Como é que o cliente fez uma pergunta e você responde SS? Significa sim. Como que o cliente vai saber? A nossa faixa etária de clientes já é uma faixa etária maior, já é da Y. Né? Então, assim, ele gosta de uma ligação. Uhum. Então, não adianta ficar conversando no WhatsApp, mandando texto, e ainda mais abreviado, o cliente não vai mais conversar com a gente. Então, e vamos pensar também que a agilidade ele quer, então ok, conseguir a agilidade ali, só que essa mesma agilidade ele pode estar tendo em vários outros pontos do varejo, né, de uma forma mais assertiva. Então, assertivo quer dizer o quê? Ele está compreendendo melhor, está sendo mais objetivo, está sendo mais educado, está enviando ali. Então, cuidado com essas abreviações, né? Certifique-se de que realmente está sendo entendido. Outra coisa, os emojis. Por quê? Porque o emoji, ele nem sempre as pessoas interpretam da mesma maneira determinada carinha. Tá? Sim. Eu tenho muito costume de mandar aquela carinha que ele é meio assim, com uma gotinha na testa. Aquilo para mim tem um significado que é, eita. Me explica melhor. Eita, é um meio, deu ruim, mas vamos resolver. Tudo bem, mas será que a pessoa que está recebendo sabe daquela maneira? Eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu mandei aquela carinha para minha mãe, ela falou assim, está na academia? Eu falei, não, por quê? Você está suada? Olha como que ela interpretou, né? Olha como que a interpretação dela foi diferente daquilo ali. Então, às vezes, um emoji que para você é super legal, para outra pessoa é algo meio malicioso. Tomem cuidado com isso. Figurinhas, memes. O brasileiro tem uma cultura bem humorada, vamos assim dizer. Bem humorada. E eu acredito sim que isso traz leveza para negociação, isso traz leveza para comunicação. Porém, use aquela dica de quem faz o Pix dá o tom. Então, não seja você o primeiro a ficar mandando as figurinhas e memes quando você está conversando com o cliente. Se o cliente te deu essa abertura, se o cliente te deu essa, olha, tá aqui, eu gosto, foi legal, deu risada, ok. Eu acho que ok. Desde que você tenha bom senso, né, gente? Por favor. Exato. Tenha bom senso, porque tem umas coisas politicamente incorretas ali que, pelo amor de Deus. Mas sempre use isso como regra. Tá? O cliente dá o tom. Então, escute isso. Isso vale para o fornecedor, isso vale para um prestador de serviço e aqui dentro, para os seus colegas também. Então, tenha esse bom senso e procure observar isso. E na forma de escrita, né? Às vezes a gente exagera num tipo de pontuação, a gente exagera em letra maiúscula, às vezes a gente quer estar naquela ansiedade de mandar informação, mas acaba se atropelando ainda mais. Isso, bem lembrado. Existe dentro do ambiente da internet, desde que, enquanto tudo era mato, lá nos bate-papo do UOL, da Vida, do Terra, foi convencionado, quando as pessoas ainda falavam quer tecer, era quer teclar. Tá vendo? Já existia a abreviatura. Quer tecer. E aí até você entender o que significa esse quer tecer. Existe uma convenção de que quando você escreve algo, tudo na letra maiúscula, tudo com o caps lock, você está gritando. Então é algo assim que você está falando alto, que você quer chamar a atenção. Então isso é convencionado na internet. Se você transfere essa linguagem para o WhatsApp, primeiro que tem isso, de que de repente você está gritando, você está sendo agressivo numa mensagem, então não vai te dar aquele efeito de sentido que você queria, que era o chamar a atenção para algo.
Quando que isso é legal? De repente, dentro de uma frase, você quer chamar atenção para uma palavra. Ou você quer colocar um importante, ou você quer... Atentem-se a esse prazo. Então, escrever o prazo em letra maiúscula. Legal. Agora, escrever tudo está em letra maiúscula, não vai chamar atenção de nada. E você, na verdade, pode estar passando um efeito diferente. Usar muita exclamação. Eu vejo, às vezes, pessoas que têm o costume de, depois de cada frase, colocar muita exclamação. Então é como se você ficasse o tempo todo falando assim: oi, Nani, tudo bem, Nani? Nossa, que legal, o tempo todo você tá feliz e saltitante. Então, não é legal também. Então, prestem atenção nisso para não usar de maneira errada. Em relação, assim, a toda a parte de comunicação, né? No WhatsApp, tem essa questão também de verbal e não verbal? O não verbal, eu diria assim, né, que é uma comunicação escrita e oral, no momento que eu uso o áudio. Muitas pessoas falam que gostam de usar o áudio porque daí dão a entonação e a ênfase necessária, porque existe aquela questão de eu escrevi normal e você leu com raiva. Só que do áudio também tem a questão de colocar no vezes 2, aí já perdeu a entonação. Por isso que você tem que ser curto, porque daí você garante que a pessoa... Uma coisa é você ver um áudio de 30 segundos, normalmente você vai ouvir num. Agora, viu um áudio de 4 minutos, talvez eu nem vá ouvir, dependendo. Eu às vezes, eu tenho alguns combinados com alguns clientes meus, e é assim, eu mando o áudio explicando tudo que tem que ser feito e coloco embaixo, resumo do áudio, para eles saberem quais são os tópicos. Aí a pessoa já ouve sabendo do que se trata, né? São alguns combinados que a gente tem. Mas, voltando à tua pergunta, né? Existe ali uma comunicação não verbal? Eu diria assim, que o emoji e a figurinha, ele sai dessa comunicação escrita. Então, é como se eu estivesse enfatizando com um gesto. Porque eu mando ali uma mãozinha assim, eu mando um soquinho, eu mando um positivo, eu mando uma piscadela. Então, é como se eu estivesse tentando exemplificar com gestos o que eu estou falando. Então, eu considero, sim, os emojis um não verbal para te ajudar no texto quando necessário. Ótimo. Nunca tinha pensado nisso, aliás. É verdade. E o que você deixa para a gente, né, de mensagem final, de orientação, de sugestão? Olha, primeira coisa de tudo se você está no ambiente corporativo, se você está dentro da empresa, sempre se faça essa pergunta: será que eu estou escolhendo a melhor ferramenta para passar a minha mensagem? Então, essa é a primeira pergunta. Tá? Será que é o WhatsApp? Será que é e-mail? Será que é uma reunião? Será que é um telefone? Então, se faça essa pergunta. Uma vez que você identificou, por exemplo, que é o WhatsApp, então vá para essas outras questões. Será que é melhor eu escrever ou será que é melhor eu gravar um áudio? Se eu for gravar um áudio, procure gravar mais áudios de menor tempo, de menor duração. Certo? Se eu for escrever, cuidado para isso não ficar grande demais. Então, procure trabalhar com tópicos. A conversa em tópicos, ela flui bem. Eu, às vezes, gosto até de colocar, se você quer tratar 3 assuntos com a pessoa, assunto 1, assunto 2, assunto 3. Porque daí, quando alguém vai te responder, respondendo 1, respondendo 2, respondendo 3. Bem mais fácil. Então, essa é uma dica que funciona aqui no ambiente corporativo. E sempre pensar no bom senso. Tá? O ambiente virtual, ele é uma extensão do nosso comportamento, do meu comportamento de comunicação. Então, se eu tenho a consciência comunicacional aqui na vida ao vivo, eu também preciso ter essa consciência comunicacional lá. Porque depois, para você ficar pedindo desculpa, não foi isso que eu quis dizer, é pior. Né? Já está lá em terra de print, uma vez dito, não adianta querer apagar tudo depois, porque a pessoa já printou. Outro dia até falaram, né? Mas agora o WhatsApp vai caguetar, falando que a pessoa printou. Gente, já printou, já foi. Já printou, também a pessoa pode ter um outro celular que ela tirou foto da conversa. Então, assim, meu amigo, não tem pra onde correr. O negócio é ter consciência e ter certeza de que você é responsável, sim, pelo que você fala e por ajudar a compreensão do outro.
Então, tente ser o mais objetivo, o mais assertivo possível e o mais educado, porque daí é sucesso. E lembrando, pessoal, uma coisa que a Thaís falou que é muito importante. Quem dá o Pix, que dá o tom da conversa. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Se nós estamos falando com o nosso cliente e ele só mandou áudio, vamos responder com áudios curtos. Estamos perguntando dúvidas aqui na matriz. Mesma coisa. Vamos ser conscientes, objetivos. Não adianta só colocar boa tarde, tudo bem? E não colocar o assunto. Nossa Senhora! Isso! Muito bem lembrado. Gente, desenrola! Quem me manda boa tarde, tudo bem, tá lá no vácuo desde 1978. Não vou responder. Já fala. Desenrola. Muito bem lembrado. Então, por favor. Temos que ter essa consciência, pessoal. Isso tanto no pessoal quanto no profissional. Então, se você vai marcar uma consulta com um médico, já seja objetivo, né? Boa tarde, tudo bem? Gostaria de marcar uma consulta. Tenho disponível dias tal, consegue... Pronto. É isso aí. Né? É ser objetivo, pessoal. E sempre com respeito nas palavras que vão estar sendo usadas, né? E a forma de comunicar. Obrigada. Tenham todos um ótimo dia.